Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje vamos falar sobre uma área estratégica, pesquisa clínica e os impactos que a tecnologia pode exercer sobre ela. Nada melhor do que conversar com Pedro Dutti Serafim, CEO da Sínvia. Pedro, obrigado aí pela oportunidade, bem-vindo ao programa. Vamos para começo de conversa? Resumidamente, você pode falar um pouquinho sobre a mecânica de funcionamento da Sylvia. Conta para a gente aí. Grande abraço. Olá, Leandro. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado pela oportunidade. A Simca tem um pouco mais de 20 anos de história. A gente se consolida hoje como a principal empresa de pesquisa clínica de origem latino-americana. Então, hoje, mais de 900 profissionais especializados trabalham na nossa estrutura e a gente atende a indústria farmacêutica de ponta a ponta. Então, em tudo relacionado ao registro de novos medicamentos e também medicamentos genéricos. Então, a gente trabalha com os estudos de pesquisa clínica de fase 1 a 4, a gente tem estrutura própria para fase 1, então, nossa estrutura física para internação, laboratório de análises, e todas as etapas relacionadas da pesquisa. A gente tem uma operação bem completa, e hoje que consegue atender diferentes tipos de demanda. E também a nossa CRO para gerenciamento e toda a parte macro dos estudos de pesquisa clínica. Não, muito bom. E, obviamente, a gente observa, Pedro, a pesquisa clínica no Brasil vivendo um momento de expansão, o Brasil ganhando relevância, né, nessa seara, com maior visibilidade internacional, inclusive. Na sua visão, quais os principais avanços que a gente pôde observar nesses últimos anos e que estão por vir já? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você fale de desafios, né? O que ainda falta para o Brasil chegar em condições de igualdade com mercados mais maduros na pesquisa clínica. O Brasil sempre foi visto como um mercado de grande potencial para pesquisa clínica. A gente tem uma população grande, 210 milhões de pessoas, uma população diversa, então tem uma representatividade populacional, inclusive que se assemelha, em muitos casos, à população de países como os Estados Unidos, a Europa como um todo. Então, isso sempre foi visto como um grande potencial, e além disso, a gente tem corpo clínico qualificado, tem centros qualificados, tem uma estrutura capaz de atender muito bem a pesquisa clínica. O que sempre segurou um pouco o Brasil foi a questão regulatória e previsibilidade de prazos. Então, até pouco tempo atrás, era um desafio muito grande. E quando a gente vai conversar internacionalmente com patrocinadores estrangeiros para trazer projetos para cá, isso sempre foi um ponto de objeção, e até ligado à previsibilidade mesmo, porque não tinham prazos muito bem definidos, e isso criava uma insegurança que, para um projeto de pesquisa, acaba desincentivando esses patrocinadores internacionais de trazerem projetos para o Brasil. No ano passado, a gente teve a aprovação da nova lei de pesquisa clínica, que foi um avanço muito importante. Então, ela traz diversos aspectos de previsibilidade que até então não existiam. E o Ministério da Saúde, a Anvisa, vem avançando ao longo dos vários últimos meses na regulamentação dessa lei. Então, a gente já vê hoje avanços concretos na previsibilidade e nos prazos regulatórios em pesquisa clínica no Brasil. Claro que tem muita coisa que ainda está evoluindo, que está em desenvolvimento. Tem a nova Plataforma Brasil, que o Ministério da Saúde está trabalhando para entregar, imagino que nos próximos meses. Então, tem bastante coisa acontecendo, mas já dá para ver uma evolução concreta. E hoje eu diria até que a gente consegue sim competir em pé de igualdade com mercados maduros em pesquisa clínica. Os nossos prazos regulatórios ainda não são tão ágeis quanto alguns países por aí, mas a gente consegue compensar esses prazos em outros aspectos. Então, muitas vezes, em velocidade de recrutamento, a gente consegue ser mais ágil do que vários mercados maduros. Até porque, se for ver a quantidade de pesquisa que acontece no Brasil, é, comparado com população, comparado com países como os Estados Unidos,
a gente tem muito menos pesquisa. Então, lá eles têm uma competição grande pelos participantes em alguns projetos. Às vezes, tem vários projetos competitivos para a mesma doença, e fica difícil você conseguir captar um grande volume, porque tem outros projetos de pesquisa concorrendo. Aqui no Brasil, muitas vezes não. Aqui tem poucos projetos, comparadamente, claro. Então, isso traz boas oportunidades para a gente, e hoje eu já falo que a gente consegue sim competir em pé de igualdade. É interessante essa abordagem sobre, né, sobre a facilidade de recrutamento, né? Quer dizer, uma boa percepção. Agora, vamos partir para a tecnologia, que eu acho que é um ponto relevante, né, para acelerar esse processo. A gente vem observando a evolução da inteligência artificial como meio para, inclusive, para acelerar a descoberta de novos medicamentos. Ela vem transformando diferentes etapas da cadeia farmacêutica. E agora, em relação particularmente aos estudos clínicos, como você vê a IA impactando positivamente, desde a fase de recrutamento até a análise de dados e o próprio compliance regulatório? Perfeito. A IA está tirando atrito das etapas operacionais, né? Então, começando por recrutamento. A IA hoje, na nossa operação, já ajuda a gente a encontrar o paciente certo. Isso minimiza muitas vezes a falha de seleção. Coisas simples que a gente vem fazendo no dia a dia, mas que já geram um impacto considerável, por exemplo. A gente trabalha muito com o chatbot, em WhatsApp, e agora alimentado por IA também. Então, o que que isso permite? Isso permite que, quando a gente está conversando com um potencial participante de pesquisa, ele tenha uma resposta imediata, e isso 24/7, porque anteriormente a gente tem equipes 6 dias por semana, até às 7 da noite, mas o cara quer conversar, entender melhor informações sobre um potencial estudo para ver se ele vai poder participar ou não. Se ele mandar uma mensagem às 8, ele tinha que esperar até o dia seguinte para ter uma resposta. Hoje a IA já consegue dar pelo menos boa parte dessas respostas, e inclusive fazer agendamentos para ele participar do processo de triagem para pesquisa. Então, várias coisas aí que no dia a dia da operação já estão agregando valor. Uma parte muito relevante também é na qualidade dos dados. Então, em pesquisa clínica, é essencial ter um monitoramento dos dados para garantir que não tem inconsistências, né? E tradicionalmente são os monitores de pesquisa que fazem isso, e a equipe de gerenciamento de dados, mas não é um negócio tão real-time. O dado é colhido, é estruturado, e depois de um tempo ele vai ser revisado. Com a IA, a gente consegue ter um agente rodando quase que continuamente, e basicamente em tempo real ele pode alertar e detectar sobre inconsistências no momento em que o dado está entrando. Então, em vez de esperar 3 meses para gerar um alerta e depois ter que fazer uma correção, ele já traz no tempo real. E também, do ponto de vista de compliance, a gente consegue acelerar muito a preparação e revisão de documentos regulatórios. A gente está trabalhando bastante com o IA na preparação dos documentos, e a gente já vê reduções de prazo da ordem de mais de 70%. Tudo é compliant com a regulação das agências reguladoras. Então, tem etapas em que tem que ter decisão de humano, e a gente estruturou de uma forma que a IA apoia no atrito que ela pode tirar. Então, reduzir um pouco da carga de trabalho braçal do humano, mas mantendo a decisão com o operador humano especializado. Então, isso também vem trazendo bastante eficiência. Isso é super importante, porque cada semana que a gente economiza na finalização de um estudo clínico é uma semana de um paciente que pode ter acesso a essa nova medicação. Então, qualquer redução de prazo tem uma relevância muito importante. Uma área também que a gente está avançando bastante com IA, hoje a gente tem uma equipe de tecnologia com mais ou menos 100 pessoas. Então, a gente desenvolve os nossos softwares, e
a operação juntamente com o IA. E a gente desenvolveu também uma plataforma proprietária nossa para possibilitar o que a gente hoje chama de uma descentralização na utilização e na criação de projetos com IA. Então, a gente oferece essa plataforma para os nossos colaboradores nas áreas específicas. Então, por exemplo, na área de garantia da qualidade, o nosso analista nessa área consegue, usando essa plataforma, desenvolver uma ferramenta para automatizar, aumentar a eficiência e a qualidade do trabalho dele. Então, ele, sem precisar entender de programação, ele consegue criar uma aplicaçãozinha que, por exemplo, confere um documento, faz a conferência de documentos regulatórios, isso é um exemplo de um trabalho que demorava mais ou menos 10 horas de uma pessoa, que hoje é feito em meia hora, de uma ferramenta desenvolvida por uma pessoa da operação que não entende programação. E o que é legal dessa ferramenta que a gente oferece para os nossos colaboradores? As ferramentas já são desenvolvidas dentro de todo um padrão de compliance nosso. Então, nativamente, ela já vem com toda a questão de segurança de dados, com permissionamento e com audit trail. Então, fica um negócio que atende toda a legislação das agências Brasil, Estados Unidos, Europa e diferentes outras agências que a gente trabalha internacionalmente. Então, hoje a gente consegue ter a equipe de tech focada nos grandes projetos, naquilo que vai realmente revolucionar o nosso trabalho, mas a gente também permite que as áreas operacionais consigam avançar em projetos menores com o apoio da área de tecnologia, mas sem ter tanto investimento de tempo da área de tecnologia nos projetos menores. Então, a área operacional desenvolve a ferramenta em homologação, a área de tech valida e coloca em produção. É como um pouco do que a gente vem trabalhando com o IA. Não, bacana. Óbvio que parte do mercado questiona, né, modelos tradicionais de software diante do avanço da IA generativa, mas vocês estão investindo em plataformas próprias, né, para life sciences, né, enfim. E então esse sistema mais estruturado, auditável também, né, está mais integrado à operação de certa maneira, né, só para que a gente contextualize isso para o nosso espectador. O valor da IA num estudo clínico, ele no fim é proporcional à qualidade do dado embaixo dela. Inclusive, se lixo entra, lixo sai, só que Exato. mais rápido. Então, e aí entra os sistemas de dados estruturados. O auditável não é opcional. O regulador, ele não vai aceitar, a IA decidiu, ele exige rastreabilidade, quem fez, quando fez, com base em quê. Então, tudo isso é essencial. E na área de pesquisa clínica ainda é muito comum até trabalhar com papel e o documento-fonte nascer em papel. E aí isso cria vários desafios, porque o documento-fonte em papel ele tem que ser transcrito, ele tem que ser conferido, pode ter erro humano na escrita, na transcrição, assim, ele abre vários pontos sensíveis aí, que no final a IA vai ter que ler o dado digitalizado. Então, a gente, como Symvia, vem ao longo dos últimos quase 10 anos investindo muito em tecnologia, e a gente vem conseguindo digitalizar a operação como um todo para que o dado já nasça digital e com qualidade. E isso é essencial para que os modelos de IA possam trabalhar com esses dados já com uma qualidade estruturada, para a gente conseguir ter, de fato, o resultado positivo com a utilização dessas ferramentas. A plataforma estruturada, no fim do dia, é o que torna a IA utilizável no ambiente fiscalizado, porque sem essa plataforma estruturada, sem a gente ter a rastreabilidade dos dados, esses dados consistentes, a IA, no fim, acaba nem sendo utilizável. É interessante essa discussão porque, né, fala-se muito
da tecnologia pela tecnologia. E a gente está vendo que não, né? O dado precisa ter concretude, né, e robustez para que, de fato, aí sim, por meio da IA, ele possa ser bem avaliado e até lapidado, né? Acho que é interessante essa discussão mesmo. E, Pedro, a gente, claro, né, percebe que o mercado de medicamentos e especialidades depende cada vez mais de estudos robustos, com rastreabilidade, com validação internacional. Inclusive, há discussões, né, da Anvisa para que é, crie acordos de cooperação com outras agências reguladoras para agilizar o processo de aprovação de medicamentos que eventualmente já estão devidamente estudados em mercados internacionais e vêm ao Brasil, por exemplo. Mas olhando para o futuro, que não é muito distante, na verdade, a gente está falando dos próximos 5 anos, como é que você enxerga a evolução da pesquisa clínica mediante todas essas abordagens, essa discussão que a gente teve aqui, e considerando áreas muito sensíveis como a terapias avançadas e a medicina personalizada, né, que tanto se discute e nem sempre na prática a gente consegue observar ainda, mas como é que você vê a evolução da pesquisa? Acho que, do ponto de vista regulatório, percebemos um amadurecimento, mas o que você ainda projeta para os próximos 5 anos? Legal. Bom, a gente projeta uma convergência cada vez maior entre dados clínicos estruturados e IA, com com as terapias avançadas em medicina personalizada, empurrando a exigência de rastreabilidade cada vez mais para cima. As especialidades dos biológicos estão exigindo estudos cada vez mais robustos, e a personalização acaba exigindo mais dados por paciente. Então, a gente vê aí para os próximos anos a régua regulatória internacional subindo. E o Brasil tem a ciência, o Brasil tem uma estrutura e todos os potenciais para a gente sair na frente agora em pesquisa, a gente assumir um protagonismo global realmente. Porque a disputa dos próximos 5 anos vai ser por infraestrutura de dados e previsibilidade. Se a gente conseguir resolver isso, a gente tem tudo para ganhar muita relevância internacional e trazer cada vez mais projetos para o Brasil. E o paciente brasileiro que ganha com isso, no fim, porque ele vai ter acesso mais cedo a tratamentos que potencialmente podem salvar muitas vidas. Então, acho que é muito nesse sentido, a gente conseguir avançar em infraestrutura de dados, e a gente, como empresa, vem investindo bastante nessa área, e imprevisibilidade regulatória, e a gente vê também que, do lado de Ministério da Saúde, Anvisa, tem sido feito um esforço grande e já com resultados para a gente ampliar cada vez mais essa previsibilidade e conseguir trazer agilidade e celeridade para a gente competir de igual para igual internacionalmente. Muito bacana, Pedro. Excelentes reflexões. Só tenho a agradecer aí pela tua participação e por essa contribuição para o debate sobre esse mercado que é muito complexo e sabemos bem, num país como o nosso, continental, ainda mais desafiador. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Leandro, foi um prazer. E aí, curtiu mais esse programa? Então fica aquela dica de sempre. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar o Panorama Talks nas nossas redes sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. Aqui você não perde nada do que acontece e do que é tendência no mercado de medicamentos de especialidades. Grande abraço.